Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso Tomando a Forma de Cristo podcast, ou TFC Cast, ou como você quiser, mas é só você achar aí e ouvir, né? Que bom que você conectou, que bom que você apertou o play e está participando conosco aí. A gente tem falado esses dias sobre a Trilha Radical, que é um dos eventos, né, da missão Tomando a Forma de Cristo, e a gente tem conversado aí, batido um papo com o pessoal, e hoje está aqui com a gente a Tamires. Quem conhece a Tamires? Bom, Tamires, para quem não te conhece, se apresenta aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Tamires. E é isso aí. Tem muito não. Tamires é baterista, orquestrista, é Sou brincadeira. baterista mesmo. Tamires é da igreja presbiteriana, está congregando, presbiteriana em Petrópolis. Petrópolis. Qual é o nome do seu pastor, Tamires? Robson Sata. Muito bem, o pastor Robson é gente boa pra caramba, mineirão gente boa, conheci ele no meio desse desastre da cidade e tem sido uma benção e tem gente lá, né? E tá cuidando da Tamires, que a gente já conhece um tempo aí, já é uma benção. Bom, Tamires, a gente tem conversado sobre a trilha radical, né? Sim. E você foi uma das que caiu no laço da trilha radical, Caí, né? fui. Porque eu estava pastoreando a igreja que você congregava e a gente foi levando algumas pessoas e a Tamires participou da trilha radical. Indo pra trilha radical, né? O que tu imaginava que era aquele negócio lá? Primeiro eu demorei aí, né? Eu tinha algumas dificuldades, assim, com esses eventos. Então, eu demorei a conseguir a ser convencida aí, mas... Acabar de confiança, né? Exatamente. Mas tu não confiava em quem? Na trilha ou no pastor que era o responsável? Não, eu nunca gostei muito desses eventos, assim, eu sempre ficava meio desconfiada, evento que ia muitas pessoas, assim, nunca gostei muito. Então, eu demorei um pouco para ir na trilha, mas eu comecei eu acho que o senhor foi em 2014, pastorear lá a igreja de Caxambu, em janeiro, e aí eu fui só em dezembro. Passou um bom tempo, né? Mas Então, também a gente não ficava tentando convencer. Muita gente não, pensa que eu fico nas igrejas que eu passo, né? Que eu fico lá, vocês têm que ir pra trilha, tem que fazer trilha. Pelo contrário, às vezes nem anuncio que tem trilha. exatamente. No meu caso eu percebi a mudança das pessoas, né, de algumas pessoas que foram para trilha e aí, pessoas que eu convivia normalmente. Então, assim, eu percebi que quando elas voltavam diferente. Então, na verdade, o que mais me motivou foi isso, foi ver a mudança de algumas pessoas que iam para trilha e isso me incentivou a querer participar também. Entendeu? Foi mais do que tentar ser convencida aí. Que bacana. E eu acho que eu acho que o evangelho é assim, né? Muitas pessoas acabam vendo a transformação, o que o evangelho faz na vida de alguém. A gente vê isso na mulher samaritana, né? Ela vai para dentro da cidade, ela conta que conheceu alguém que falou sobre ela, que sabia muito sobre ela, né? E esse pessoal vai até Jesus, ouve Jesus falando, eles fazem com que Jesus fique mais um tempo lá na cidade. E o que eu gosto é que eles falam no final para ela, né? Olha, nós viemos aqui por causa de você, mas agora nós vimos, nós ouvimos, nós tivemos a nossa Exatamente. experiência e eu estou afirmando, nós estamos afirmando que ele é o Filho de Deus. O Evangelho é relacionamento, é demonstração de mudança, de transformação. E eu acho que qualquer coisa, né? O maior testemunho de um evento, o maior testemunho da igreja, são pessoas que são transformadas Exatamente. pelo evangelho, pelo que ensinam ali, né? E você indo, como que foi essa experiência aí assim, em tudo, né? Desde a sexta-feira ao sábado, porque no sábado à tarde já muda quase tudo, né? Exatamente. Mas até eu acho que depois do almoço ainda tá uma mistura de coisas dentro, né? Queria voltar para casa, que raiva, por que que eu vim, por que que me trouxeram para cá. Na sexta-feira eu já queria voltar para casa. Na verdade, aquele pensamento assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas a minha experiência, eu acho que eu posso comparar de modo bem superficial com o jovem rico, né? Quando ele pergunta assim, o que eu preciso fazer para herdar o reino? Então, assim, eu fui com algumas perguntas, mas ao longo da trilha, né, na sexta dá vontade de voltar para casa. Mas no sábado, quando você vê que você não tem mais jeito, que você já está ali, durante o percurso, o que eu pensava assim era, tudo isso eu já sei. Né? Tipo assim, eu já sigo os ensinamentos. Né? Assim como foi a resposta de Cristo, de Jesus para o jovem rico. Você tem que fazer seguir a lei, é seguir os ensinamentos. E aí bom, mas isso que eles estão ensinando eu já sei. Isso eu já faço. Até aquele momento não tinha nada de novo para mim. Então, assim,
Durante o percurso, no sábado ali, algumas coisas para mim foi nada assim novo, né, para mim. Então, mas sempre tem aquela continuação. Então, no sábado, depois do almoço, né, em uma determinada dinâmica, foi um momento que, para mim, assim, a minha ficha caiu, como se realmente os meus olhos abrissem para coisas que eu não estava enxergando, né? Porque a minha religiosidade não permitia que eu enxergasse algumas coisas. E essa você disse sobre a experiência do jovem rico, né? Muita gente não acredita nisso, mas a possibilidade de você estar tanto tempo em contato com a igreja, ouvindo pregação, e você se considerar bem ou achar que não Ok, né? já está tudo certinho, que seu comportamento está legal, que está tudo legal, então não precisa de mais nada. Se acostumar com a igreja, se acostumar com o evangelho, é um perigo muito grande, porque a gente acaba acreditando que a salvação, tudo que Deus pode fazer na nossa vida está ligado ao nosso desempenho, né? Porque aquele jovem rico, ele acha que assim, eu tenho me desempenhado como um bom cristão, para que eu preciso de um negócio desse? E o que Jesus diz para ele, parece que realmente, eu não gosto de usar esses termos, mas vira uma chave, né? Parece que vira algo assim, e o cara acorda, a pessoa acorda, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Assim, na verdade, até aquele momento, assim, eu percebi que, tá bom, o que eu posso fazer, eu tenho feito, né? Eu sou uma cristã, ok, eu tô cumprindo aí as regras, eu tô cumprindo os mandamentos, então tá tudo bem. Mas durante essa determinada dinâmica, o que eu vi, na verdade, foi o que eu não poderia fazer. O que Deus me mostrou ali é o que dependia somente dele, não de mim. Então, assim, foi realmente quando vira a chave, eu percebo, mas não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, é sobre aquilo que ele faz por mim, apesar de quem eu sou. Então, naquele momento foi que eu percebi isso. E eu saí exatamente como o jovem rico, né? Pensando, E caramba, agora? não tem nada que eu possa fazer. É somente a graça dele por mim. Né? Apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, apesar de ele enxergar tudo que eu sou, ainda assim ele me escolheu. E eu não conseguia, naquele momento ali, eu não conseguia lidar com esse constrangimento de saber que, apesar de quem eu era, ele me amava. Deus sabendo quem éramos, né? E apesar de quem nós éramos, ele nos amou, e isso foi o que mais impactou o seu coração na trilha. Assim, foi o que me constrangeu, né? Tipo assim, eu realmente me senti constrangida em saber que não dependia nada de mim, era totalmente por ele, e ele faz, apesar de quem eu sou. E isso me deixou constrangida, porque eu fui pra trilha achando assim, não tem nada que eu não possa, que eu já não saiba, né? Não tem nada de novo que eles vão poder me ensinar. E não foi assim. E bom, então assim, a gente sempre diz para as pessoas que o mais importante para a gente na trilha é a mensagem. A nossa maior ênfase na trilha é a exposição do evangelho. E porque a gente acredita, eu acredito de fato que a exposição das escrituras, ela pode transformar o coração de uma pessoa, pode avivar o coração da pessoa. E ela traz verdade sobre mentiras, sobre enganos do coração, e ela pode fazer isso. E a gente dá ênfase, para a gente o mais importante é a mensagem, tanto nas músicas que são cantadas, nas ministrações, em tudo que é dito, a gente tenta dar maior ênfase para que as pessoas deem ênfase nas escrituras, quem participa como trabalhador, porque é isso que muda e transforma a vida de uma pessoa. Não é a gente tentar convencer a pessoa que está errada. Porque se Cristo fizer isso, isso vai durar. E depois dessa mensagem, quanto durou isso, ou o quanto o evangelho perturba o seu coração para transformações e mudanças, né? Porque a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você corre e cai morto do outro lado. É uma maratona. E o quanto que depois da trilha isso continuou trabalhando no seu coração. Você tem que tomar decisões, um monte de coisa pelo evangelho, é meio complicado. Eu acho que a trilha ela reflete muito bem o que é a nossa vida, né? É uma construção. Ali a gente tem aquela, né, toda a construção, como você citou, a questão das músicas, a questão das ministrações, das dinâmicas, tudo que é feito ali tem uma construção, uma história que tem um início, tem um meio, tem um fim. E
eu acho que na nossa vida é a mesma coisa. E isso até hoje, né? São verdades que ecoam na minha vida até hoje, né? Assim, não tem como fugir. Tá no nosso cotidiano. E eu aprendi isso muito na trilha, porque a trilha revela isso, né? Aquelas pequenas decisões, as pequenas coisas que a gente deixa passar ou que são importantes que a gente dê ênfase. Então, até hoje, decisões que eu tomei na minha vida ali, decisões que eu tenho tomado até hoje, aquilo que eu aprendi ali, até hoje ecoa na minha vida, né? O evangelho... É porque às vezes as pessoas não entendem, no início ali no ápice, quando eu fiz a trilha, pelo menos, a gente fica, né? A trilha mudou a minha vida. Não é a trilha, não é o evento, a trilha, não é o sítio, né? Não são as pessoas que trabalham ali, mas é a verdade que a gente encontrou, né? A verdade que ali me foi revelada. E isso ecoa na minha vida até hoje. E é difícil desassociar isso, a gente até pede, né? Uhum. Não chegue na sua igreja e diga que a trilha mudou a sua vida, que isso foi Cristo e foi o Evangelho. Mas acaba que as pessoas falam por causa do lugar, né? Lá aconteceu. E a gente sempre pede isso, porque eu sei, como pastor, que é muito ruim alguém chegar na sua igreja e falar assim, agora eu conheci a verdade. Pô, eu estava aqui pregando para você 10 anos e agora você diz que ouviu a verdade? Porque muitas vezes é a pessoa que não estava ouvindo. Não é às vezes que a igreja ou o pastor não pregava o evangelho. Tem casos, sim, que a igreja realmente não prega o evangelho e a pessoa nunca ouviu. Mas eu acredito que a maioria das pessoas ouviram, sim, mas elas, de alguma forma, estavam dormindo ali e às vezes, num evento que vai te obrigar a ouvir, né, você não tem outra opção, você acorda. E por que alguém deveria participar de um evento como esse, né? Pelo menos uma vez na vida? Eu acho que pelo menos uma vez na vida alguém deveria participar de um evento desse. Sim, eu acho que justamente pelo fato de que a gente se acostuma muito da nossa forma religiosa, a gente, né, cumpre com os nossos compromissos, assim, a gente não se permite fazer uma coisa diferente. Então, o bom é que ali assim, não tem as distrações que normalmente a gente tem. Às vezes a gente se envolve muito com as questões de ordem da igreja, né? Questões de secretaria, de tudo, com as nossas funções, nossos cargos na igreja. A gente fica muito focado naquilo ali e a gente não para ouvir. A gente faz muita coisa, né? Normalmente as pessoas que são ativas na igreja, elas fazem muita coisa ao mesmo tempo e acabam que não param para ouvir. E eu acho que é importante que a pessoa pare e tire um tempo com ela, um tempo com Deus. Não é que né, Deus vai falar somente ali na trilha. Não, mas eu acho que é interessante que ela se permita. É um retiro, né? Exatamente. A gente faz isso em outros momentos, então eu acho que é importante. É um tempo que a pessoa deveria se permitir tirar para poder estar ali, né, num lugar onde a gente sabe que é pregado o evangelho puro, o evangelho genuíno de Cristo mesmo. Então, acho que é importante participar, né? Com certeza. Bacana que depois disso a gente continua conectado e eu estava falando no último, né, podcast que tivemos sobre como que a trilha em si tem conectado muitas pessoas, né? Que se tornaram amigas, pessoas que se tornaram irmãos e irmãs em Cristo, caminham juntos. A gente sempre diz que o pós-trilha é essa conexão, né? Em que as pessoas vão cuidar uma das outras, vão criar amizades, vão desenvolver relacionamento e vão se cuidar. Hoje a gente vê que você tem, né, esse grupo de pessoas e muita gente que se conectou ali. Pessoas continuam em suas igrejas, estão nos seus lugares. Acho que muita gente tem medo da gente incentivar na trilha o pessoal saírem de suas igrejas, né? E isso não é dever nosso e a gente se mete nisso. Se a pessoa ouviu o evangelho e congrega numa igreja que não prega o evangelho, eu acho que o que ela deveria fazer é procurar uma igreja séria e bíblica, né, que prega o evangelho. Mas a gente não se mete nessa área e o que a gente fica feliz é essa conexão que acontece entre as pessoas que passam no projeto e acabam desenvolvendo suas vidas. Amém? Bom, se você quiser participar de uma das edições da Trilha Radical, nos procure aí nas redes sociais. Missão Tomando a Forma de Cristo, ou coloca Tomando a Forma de Cristo, Missão TFC, Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube vai aparecer. Compartilhe com alguém que você conheça que quer saber sobre a Trilha Radical e visite o nosso site e você vai ser abençoado por Deus participando disso, ok?
Grande abraço, obrigado, Tamires. Obrigada, Deus te professor, abençoe. eu que agradeço. Amém. E a gente se vê aí outros dias aí. Com certeza. Eu acho que tem mais coisa pra gente conversar. Tá bom. Um abraço, fiquem com Deus, paz.